Fala galera, hoje é dia de silêncio. Batman Silêncio, ou Hush no original, é uma história da DC, escrita por Jeph Loeb e desenhada por Jim Lee no ano de 2002. O crime é algo recorrente em Gotham, mas algo incomum é o sequestro de um garoto feito pelo Crocodilo. Isso desencadeia uma série de eventos que vão levar o Batman a se envolver numa série de mistérios envolvendo vários dos seus amigos e inimigos. Tudo isso comandado por um novo vilão, o Silêncio. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, e é muito importante que você me siga no Instagram e no Twitter para ficar por dentro das novidades. Então agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa em Gotham, com mais um crime acontecendo na cidade. Um sequestro muito bem organizado. Um jovem garoto herdeiro da fortuna de uma empresa de química foi raptado num plano muito bem armado. Algo que só era estranho porque o mandante era Killer Croc, o Crocodilo. Aquele tipo de armação não era muito o estilo desse vilão, então alguém mais estava por trás disso. O Batman o derrota e salva o garoto, mas num descuido, o dinheiro do resgate foi roubado por ninguém menos que a Mulher Gato. Nessa época, a Mulher Gato não era mais uma ladra, ela vinha se recuperando e agindo muito mais como uma heroína ao lado do Batman, então era estranho ela ter esse tipo de atitude agora. O Batman a persegue pelos telhados e no meio dessa correria algo acontece. A Batcorda que o Homem-Morcego usava para se pendurar entre um prédio e outro é cortada em pleno ar. Totalmente de surpresa, o Batman não tem reação e a queda é forte demais até para ele. Tão forte que lhe causa traumatismo craniano. O mecanismo de defesa do traje tenta evitar que moradores de rua se aproximem do herói, enquanto a Oráculo tenta contatar qualquer um da Batfamília que estivesse próximo dali, e quem responde o chamado é a Caçadora. Ela se livra dos mendigos e coloca o Batman no Batmóvel para que se dirija automaticamente até a Batcaverna. Mas ela faz tudo isso enquanto um homem estranho com bandagens na cabeça a observava. Enquanto isso, vemos que a Mulher Gato seguiu o seu caminho pelos prédios até encontrar a real mandante daquele roubo. A pessoa que estava afetando a sua mente com uma toxina, a Era Venenosa. Mas ela tinha tramado aquilo junto com alguém. Alguém que ela encontra para lhe dar a sua parte do dinheiro nisso tudo. Mais tarde na Batcaverna, Alfred tenta tratar o seu patrão, mas o traumatismo craniano é muito até para ele. Eles precisavam de um especialista para salvá-lo. Totalmente quebrado, mas ainda pouco consciente, Bruce faz um código para Alfred. Um código Morse indicando um nome. Thomas Elliot. Thomas Elliot é um velho amigo da infância de Bruce Wayne. Um garoto que cresceu praticamente junto dele antes do assassinato de seus pais. E agora ele era um dos melhores neurocirurgiões do mundo. Uma história é inventada sobre Bruce Wayne ter sofrido um acidente de carro, e então Thomas Elliot o opera com muito sucesso. Bruce estava fora de perigo. Mesmo se recuperando da cirurgia, Bruce é teimoso e logo volta a sair como Batman, porque ele quer investigar melhor o que o Crocodilo estava tramando. No asilo Arkham, o Batman encontra o vilão cada vez mais agitado, até que ele quebra sua cela de vidro, ataca o Homem-Morcego e foge. Só que isso era plano do próprio Batman, armado com a ajuda de Amanda Waller, para que desse jeito o Crocodilo fosse atrás do dinheiro e com isso levasse o Batman até a real ameaça. Na sua busca, indo com o Batmóvel, o herói recebe um ataque de alguém desconhecido e um projétil atinge uma das rodas do carro que acaba capotando. Mas isso não iria parar o Homem-Morcego, que segue a sua caçada. O Crocodilo diz que precisa daquele dinheiro para se curar, porque realmente ele estava perdendo a sanidade e se tornando de fato um monstro por completo. Então ele parte até o apartamento da Era Venenosa, mas não é ela quem está ali, e sim a Mulher Gato.
E no meio do conflito entre os dois, o Batman aparece e luta contra o Crocodilo, mas logo o FBI, enviado por Amanda Waller, captura o monstro e o leva preso. O Batman fica ali com a Mulher Gato e ela explica que estava sendo manipulada da última vez que se viram, e por isso ela também está caçando a Era Venenosa, porque ninguém a manipula. Suas investigações dizem que Era foi vista em Metrópolis. Mas antes de qualquer coisa, a Mulher Gato agradece ao Batman por tê-la salvo do ataque do crocodilo. E assim, ela o beija. Batman e Mulher Gato têm uma relação de idas e vindas desde sempre. Mas ultimamente, depois que ela deixou a vida de vilã de lado, o Batman não consegue mais pensar em outra coisa a não ser esse beijo. Bruce parte até Metrópolis e logo no aeroporto se encontra com seu velho amigo e médico que lhe salvou a vida, Thomas Elliot. Bruce e Elliot eram amigos desde muito jovens, mas compartilham uma tragédia. Os pais de Elliot sofreram um acidente de carro e Thomas Wayne, o pai de Bruce, que era cirurgião, tentou salvá-los. Bruce prometeu que tudo ficaria bem, que seu pai salvaria os pais de Elliot. Mas depois de algumas horas, Thomas Wayne diz que salvou a mãe do garoto, mas não o seu pai. Isso destrói a amizade dos dois e Elliot dá um soco em Bruce por ter dito que tudo ficaria bem. Mas agora, depois de adultos, Elliot e Bruce voltam a manter contato. Principalmente por ter sido ele quem salvou a vida do seu velho amigo. E inclusive com Elliot pedindo para que Bruce descanse em vez de ficar viajando por aí ou indo atrás de mulheres. Só que a mulher que ele estava atrás em Metrópolis era a Era Venenosa. Bruce faz investigações através do Planeta Diário, inclusive com a ajuda de Lois Lane e Clark Kent, já que Bruce era o dono do jornal. As buscas o levam a um dos galpões de Metrópolis, onde a Mulher Gato entra primeiro, dizendo que ainda estava sob efeito da toxina da vilã. Mas Era Venenosa sabe que ela tá fingindo, e iniciam uma luta que é interrompida pelo Batman. Só que Era diz que já que a Mulher Gato trouxe o seu cavaleiro, ela também trouxe o seu. E nesse instante, vemos que ela tem ao seu lado, manipulado pela toxina, o Superman. O Batman foge dali para se preparar melhor, e num dos túneis da linha principal de esgoto próximo, ele sempre mantém algo preparado caso precise. Um anel de Kryptonita. Mas aquele anel é só um meio de retardar o Superman, porque enquanto os dois têm uma luta breve, a Mulher Gato estava realizando o real plano. A ideia do Batman era trazer a sanidade do Superman de volta, tirá-lo daquele transe. E para isso, a Mulher Gato usa Lois Lane, jogando ela de cima de um prédio, porque o Batman sabe que o Superman é o melhor no que ele faz, em salvar pessoas. Ele sempre vai ser o escoteiro, assim como o Batman é o melhor no que ele faz, em ser o detetive. O Superman volta a si, e agora junto do Batman e até mesmo com a ajuda do Faro do Krypto, o Supercão, eles encontram Era com o dinheiro roubado e a prendem. O caso parecia encerrado. A grande vilã e responsável pelo sequestro do garoto era Venenosa, e com ela presa, parecia não haver mais preocupações. Por isso, Bruce vai ao teatro de ópera em Gotham ao lado da mulher que vem saindo ultimamente, Selina Kyle. Nessa época, Bruce sabia que ela era a Mulher Gato, mas ela não sabia que Bruce era o Batman. Outra companhia do milionário naquela noite é o seu velho amigo Thomas Elliot, de quem vem se aproximando cada vez mais. Só que o que parecia um momento de distração se torna um pesadelo quando a Arlequina surge. Ela estava ali para roubar os ricos que estavam naquela ópera, mas ela não contava que um deles era o Batman. Antes disso, ela consegue chegar ao camarote onde estava Bruce Wayne e Thomas Elliot, e no meio do assalto, a Arlequina leva um pingente que Elliot carregava, que era presente da sua mãe, ou seja, com valores emocionais para ele. Isso faz com que ele parta atrás da palhaça, enquanto o Batman e a Mulher Gato ficam combatendo os seus capangas.
A Mulher Gato é ferida e fica para trás enquanto o Batman segue a Arlequina. Mas antes de alcançá-la, o herói ouve um tiro. E ao sair pelos fundos do teatro, ele vê Thomas Elliot baleado no chão e acima dele, o Coringa segurando uma arma. Isso deixa o Batman extremamente raivoso e ataca sem piedade. Ele pensa em todo o mal que o Coringa já causou, a morte de Jason Todd, o tiro em Bárbara Gordon, o assassinato de Sarah Essen, a esposa do comissário, entre várias outras coisas que o palhaço do crime causou e até hoje vem causando. Finalmente Bruce se conectou com o seu velho amigo e o Coringa o tirou dele também. Então talvez essa seja a gota d'água, esse seja o limite entre a vida e a morte do vilão. O Batman tá tão enfurecido que tá disposto até a matar o Coringa com seus golpes. A Mulher Gato tenta pará-lo, mas é inútil. Até que o comissário Gordon surge devido ao ataque no teatro e ali nos fundos ele pede para que seu amigo Batman pare. Se ele matar o Coringa, ele vai se tornar um assassino igual ao vilão. Desse jeito, o Batman se controla e para. Enquanto toda essa cena era vista por um homem de sobretudo e bandagens na cabeça. Depois do enterro de Thomas Elliot, o Batman não descansa. Ele começa a investigar a morte do seu amigo e percebe que o Coringa é inocente. A arma que o matou não era a do palhaço. Com isso, ele percebe que tudo até agora era manipulação feita por alguém. Alguém novo, capaz de manipular desde o crocodilo, a Era Venenosa, até o nível alto do Superman ou o nível baixo do Coringa. Mas essa investigação precisa ser interrompida quando o Batman e o Asa Noturna recebem um chamado sobre um ataque do Charada a um carro forte. No caminho até o ocorrido, o Asa Noturna e o Batman conversam. Na verdade, só o Asa Noturna fala enquanto o Homem-Morcego ouve calado. O garoto pergunta sobre o relacionamento entre Batman e Mulher Gato, e ele diz que apoia, mas a vida separada de Batman e Bruce Wayne foi o que sempre o atrapalhou em qualquer um dos seus relacionamentos anteriores. Ao chegar no rastro do Charada, ele é facilmente parado pelo Batman, mas o herói percebe como alguém se deu ao trabalho de se infiltrar na vida de todos os vilões de Gotham praticamente, mas aparentemente ignorou o Charada, porque ele tá totalmente normal, agindo da sua forma rotineira. E ao analisar o carro blindado que ele tinha assaltado, o Batman percebe algo estranho ao reconhecer rastros e marcas do Poço de Lázaro. O Poço de Ra's al Ghul, que pode curar ou até mesmo ressuscitar uma pessoa. Mas antes de continuar investigando esse caso, o Batman se encontra com a Mulher Gato, ao mesmo tempo em que acontece outro encontro, o do Coringa com aquele homem de sobretudo e bandagens. No telhado de algum prédio, o Batman tinha ouvido o conselho do Asa Noturna e vai deixar de lado a vida dividida entre Batman e Bruce. E como ele conhece a identidade da Mulher Gato, ele lhe dá um voto de confiança e revela sua verdadeira identidade a ela, dando assim um passo adiante nesse relacionamento. Enquanto no asilo Arkham, o homem de sobretudo diz que sabe que o Coringa é inocente e vai ajudá-lo através da justiça. O palhaço reconhece a sua voz, então o homem tira suas bandagens e se revela como sendo o antigo Duas Caras, Harvey Dent, agora com o rosto perfeito depois de algumas cirurgias plásticas. Ou seja, aparentemente, ele era o grande vilão. A investigação do Batman continua, e sabendo que o Poço de Lázaro pertence a Ra's al Ghul, ele cria uma armadilha ao sequestrar a filha do vilão, a sua antiga amante, Talia al Ghul. Mas antes de dar andamento ao plano, Ra's cravou uma espada nos computadores do Batman como sinal de que esteve ali. Assim, é o próprio Batman quem vai ao deserto para encontrá-lo. E num combate de espadas, o Homem-Morcego questiona como haviam rastros do poço em Gotham. Só que Ra's diz que ele também gostaria de saber, já que alguém invadiu e usou o seu poço sem a sua permissão. Algo inadmissível para ele. E quando ele descobrir quem foi, essa pessoa pagaria caro por isso.
Um tempo depois, na Batcaverna, o Batman tenta entender tudo o que vem acontecendo e tentando encontrar uma relação entre tudo isso. E comenta com a Mulher Gato a única coisa que tá diferente desde o início disso tudo. E a resposta é o relacionamento entre eles. Talvez o Batman tenha ficado mais descuidado por causa disso, ou talvez a Mulher Gato tá sendo controlada de alguma forma como mais uma peça nesse plano todo. Por isso, o Batman e o Robin Tim Drake armam um plano onde o jovem discute com a Mulher Gato sobre a sua presença ali, numa encenação que faz a ex-ladra ficar ofendida e ir embora. Então os heróis a seguem para acompanhar os seus passos e tentar descobrir se ela realmente faz parte de algo. Porque quem vem armando isso, controlando vilões e matando Thomas Elliot, só pode estar querendo afetar o Batman e Bruce Wayne. Então esse alguém descobriu a identidade secreta dele de alguma forma. Mas no meio do caminho, saindo da Batcaverna e próximo a um cemitério específico, a Mulher Gato é encontrada pela caçadora que inesperadamente a ataca. Batman e Robin observam tudo e percebem que a caçadora também está sendo controlada. O Batman vai ajudar a Mulher Gato e com um sedativo para a caçadora. Só que o homem que afetou a sua mente surge ali. Era o Espantalho. O Batman o ataca e questiona por que ele vem fazendo isso. Seria ele o homem que afetou todos aqueles vilões até agora? Mas nesse instante, o homem por trás de tudo surge. Ele nocauteia o Robin, que tinha ficado para trás observando, e o chama de impostor, porque aquele homem de bandagens e sobretudo ali era o verdadeiro Robin. Aquele era um ressuscitado Jason Todd. Tudo fazia sentido. O projétil que cortou a corda do Batman no começo da história era um batarangue. A roda do Batmóvel que foi atacado era a roda que Jason Todd tentou roubar no dia em que conheceu o Homem-Morcego. O fato de saber tanto dos vilões do Batman, os rastros do Poço de Lázaro e o fato deles estarem ali naquele cemitério onde Jason foi enterrado fazia muito sentido. Jason ataca o Batman e uma luta se inicia dizendo que ele o deixou morrer. Mas o que não fazia sentido é que Jason sempre tratou o seu mentor como Bruce. Então chamá-lo esse tempo todo ali como Batman não fazia sentido. Aquele não era o Robin que morreu. O Batman o espanca até descobrir que aquele era na verdade o cara de barro se passando por Jason Todd. Ou seja, o verdadeiro responsável por tudo aquilo ainda estava à solta. Mas uma investigação leva a uma descoberta importante. A espada de Ra's al Ghul nos computadores da Batcaverna fizeram Batman descobrir uma falha na segurança. Os computadores tinham sido comprometidos e a Oráculo descobre que o responsável por isso era Harold, o antigo responsável pelos computadores de toda a Batcaverna. Harold era um homem desfigurado e mudo que o Batman confiava, tanto que ele cuidava de toda a manutenção técnica do local, e foi ele quem o traiu. Eles se encontram numa ponte específica e Harold explica que quem fez isso lhe deu a voz de novo e refez o seu corpo. Mas Harold se lamenta e diz que sabia que o Batman conseguiria sobreviver, porque ele era o seu herói. E quando ele vai dizer o nome do real responsável por tê-lo contratado, Harold é assassinado pelo real homem de sobretudo e bandagens. Esse era finalmente o vilão. Armado e recitando Aristóteles, o Batman tenta descobrir quem ele é. O vilão diz que não é coincidência eles estarem naquela ponte num dia chuvoso, porque ali foi onde aconteceu o acidente com os Elliot. E usando uma expressão que só Thomas Elliot conhecia, o Batman entende que o seu inimigo ali, que sabia sua identidade secreta, era o seu antigo amigo, Thomas Elliot. Elliot diz que Bruce prometeu que seus pais ficariam bem, mas seu pai morreu e ele ficou aos cuidados da sua mãe, que sobreviveu graças ao pai de Bruce. O Batman então questiona se esse é o motivo de tudo isso, uma promessa de criança? E Thomas Elliot diz que não.
O acidente dos seus pais não foi um acidente. Quando pequeno, ele orquestrou aquilo tudo porque ele queria seus pais mortos. E assim, ele seria o único herdeiro da fortuna da família. Mas por culpa do pai de Bruce, a sua mãe sobreviveu e continuou viva por muitos anos até morrer de câncer há pouco tempo. Todos esses anos desejando a fortuna da família, fingindo ser um bom filho. Diferente de Bruce, que teve seus 2 pais mortos e ficou com todo o dinheiro. Thomas Elliot não teve isso graças ao pai de Bruce, e por isso ele queria vingança. Os dois têm um grande combate, até que o comissário Gordon surge com Harvey Dent vestido com um sobretudo idêntico ao de Elliot. E então entendemos nesse momento que Elliot tinha contratado Harvey para fazer parte do plano também. Por exemplo, foi Harvey com as bandagens que atirou em Thomas Elliot na saída do teatro. Um Thomas que não era o real, e sim o cara de barro se passando por ele. Então aquele que foi enterrado era uma farsa. Isso foi feito para incriminar o Coringa mesmo, na ideia de desestabilizar Bruce Wayne. Tudo foi muito bem arquitetado, mas Harvey Dent, depois de ter o seu rosto recuperado, também deseja recuperar o seu caráter e atuar mais uma vez ao lado da justiça. Por isso, ele traiu o vilão nesse momento. Nesse instante, ele dispara no vilão que cai da ponte nas águas e assim ele desaparece. Quase tudo estava explicado. Tudo foi muito bem arquitetado pelo antigo amigo de Bruce. Ele entende que o dispositivo que Harold tinha implantado nos seus computadores emitiam leves mensagens subliminares sobre Thomas Elliot. E foi por isso que Bruce pediu para chamá-lo quando teve o crânio fraturado. Lembrar desse homem, da sua infância, não foi mera coincidência. O Batman pede ajuda ao Superman e diz para que seu amigo veja pelo seu crânio, para ver se na cirurgia algo tinha sido implantado. E sim, Thomas Elliot tinha implantado um dispositivo rastreador em Bruce. Então, com a sua visão de raio-x, o Superman o destrói. Tudo parecia resolvido, mas para lidar com todos aqueles vilões, Thomas Elliot não trabalhou sozinho, e o Batman investiga melhor. E é aqui que todas as dúvidas são esclarecidas. A maior charada aqui é: como você trapaceia a morte? A resposta? Com o Poço de Lázaro. Thomas Elliot era o médico neurocirurgião de um paciente com um tumor no cérebro. Esse paciente era o Charada. Mas o Charada foi milagrosamente curado porque ele invadiu o Poço de Lázaro de Ra's al Ghul. Isso despertou o interesse de Elliot, que sabia que o Charada era de Gotham. E em Gotham tinha alguém que ele odiava muito: Bruce Wayne. Só que o Poço de Lázaro tem poderes místicos de cura, mas afeta quem o usa e pode lhe dar até mesmo uma certa clarividência momentânea. E nesse momento, o Charada descobriu que Batman era Bruce Wayne. E foi aí que o Charada veio com a ideia do sobretudo e das bandagens: o silêncio. Um nome que começou como brincadeira, porque era um plano que não poderiam falar sobre. E isso ficou como o codinome de Thomas Elliot: o silêncio. Crocodilo, Era Venenosa, Espantalho, Arlequina, Coringa e Cara de Barro eram todos parte do plano. Todos contratados em troca de algo que quisessem, sendo dinheiro ou só diversão, como por exemplo no caso do Coringa, quando ele soube da cena que seria feita com um falso Jason Todd. Mas Ra's al Ghul não fazia parte do plano, e irritá-lo foi um erro. Por isso, aquele ataque do Charada num furgão com as marcas do poço era exatamente para levar o Batman a lutar contra Ra's al Ghul. O Charada contou só a Elliot a verdadeira identidade do Batman. Por isso, o Cara de Barro, como Jason Todd, não sabia do nome Bruce. Então o herói sabe que Edward Nygma, o Charada, que vive em função desses enigmas, não vai contar a mais ninguém a identidade do morcego, porque uma charada que todos sabem a resposta não tem graça.
Ainda mais porque se ele quiser chantageá-lo, Ra's al Ghul ainda tá à procura de quem usou o seu poço. E ele talvez não se sairia muito bem contra toda a Liga dos Assassinos. O recado é entendido, mas o Charada faz mais uma pergunta só pra irritar. Ele questiona que já foi derrotado pelo herói mais de 10, 100 vezes, mas qual é a maior derrota do Batman? A resposta? A morte do Robin. E a maior charada agora é: no seu túmulo não tinha nada. Então onde estaria o verdadeiro corpo de Jason Todd? Assim o Batman o golpeia e sai dali. Mais tarde, o herói se encontra com a Mulher Gato e lhe conta tudo o que houve, e como Elliot queria acabar tanto com o Batman quanto com Bruce Wayne. E eles teriam conseguido se não fosse por Harvey Dent voltar ao seu lado do bem depois da sua operação. No meio da conversa, a Mulher Gato tenta calar o Batman para beijá-lo e diz para que ele faça silêncio. Isso perturba o herói, e a sua desconfiança de que ela talvez também fosse parte do plano volta. Ainda mais depois dele ter confiado em Thomas Elliot. Agora ele não consegue confiar completamente em alguém dessa forma. E por isso o relacionamento deles termina ali. Até algum dia em que ele possa realmente confiar nela e em si próprio. Então eles se despedem até algum dia. E é desse jeito que termina a história. Batman Silêncio é uma HQ que resgata e faz homenagem a todo o universo do Homem-Morcego e ainda introduz um novo vilão, o Silêncio. O roteiro é cheio de reviravoltas, cheio de mistério, mas se desenvolve muito bem enquanto essa trama vai sendo mantida até o final. Tudo isso feito numa narrativa extremamente ágil e leve de se acompanhar. E pelo menos na minha opinião, a arte do Jim Lee é uma das minhas preferidas, então isso se torna um grande destaque aqui. A história se aprofunda nas motivações do Batman, aborda seus pensamentos, seus traumas, suas desconfianças e tudo o que o define e afeta a sua mente. O Batman precisa confrontar seus velhos inimigos e até mesmo seus medos e dores. Por tudo isso, a HQ como um todo é uma grande homenagem ao universo do Homem-Morcego e por isso tem tantos personagens, tanto heróis quanto vilões. E isso também serve para plantar algumas sementes, como por exemplo com a volta de Jason Todd pouco tempo depois. E a partir daqui também se iniciou esse vai e vem com a Mulher Gato, uma trama que foi resgatada atualmente com as histórias do casamento. Atualmente também, uma animação dessa HQ está prestes a ser lançada em formato filme e tomara que seja tão bem feito quanto o quadrinho. Num tom de detetive, de mistério, de combate e de sentimentos, Batman Silêncio é considerada por muitos como uma das melhores histórias do herói. Mas tem muita gente que realmente odeia essa HQ. Alguns consideram o roteiro muito previsível e até mesmo o padrão das histórias do Jeff Loeb, que já trabalhou com algo parecido como em Um Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria. Outra coisa que muitos não gostam é o fato de que a partir daqui, muitos personagens terminam sabendo quem é a pessoa por trás da máscara do Batman. Mas apesar disso tudo, na minha opinião, Batman Silêncio é sim muito bem construída e te leva a um mistério que, mesmo sendo sim previsível, é uma montanha russa de reviravoltas, de sentimentos e de emoções. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.